do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te, depressa, e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Jesus hoje nos conta uma parábola que tem a ver com a administração da nossa própria vida. Quando nós olhamos e meditamos esse sagrado evangelho, percebemos que Jesus vai contar uma parábola onde o patrão, que pode remeter-se a Deus, no final dessa parábola vai elogiar a injustiça desse homem. Veja que nós precisamos entender bem o que significa esse elogio. O patrão, ele não está elogiando a injustiça, mas sim a esperteza. Mas a esperteza desse mundo não é nada diante de Deus, não nos leva para o céu. Por isso que Jesus Cristo, nessa parábola, ele está nos chamando a atenção que nós precisamos não só ser espertos, mas precisamos ser sábios e inteligentes para administrar bem a nossa vida. Veja que a parábola vai dizer que um homem, que é o patrão, ele percebe que seu empregado não está administrando bem aquilo que foi dado e confiado a ele, e esse patrão vai pedir contas a esse empregado. Esse empregado, sabendo que vai perder essa administração, o seu trabalho, ele começa a pensar o que vai fazer para subsistir depois que for despedido daquele emprego. E ele começa a manifestar algumas coisas bem interessantes que têm a ver com a nossa vida. E nós precisamos realmente, cada vez mais, refletir sobre essas coisas para não permitir com que a nossa vida caminhe da forma que caminhou com esse administrador injusto. Veja que esse homem, sabendo que o patrão iria lhe pedir ali a administração dos seus bens, ele começa a pensar: o que vai fazer? E ele diz, pensando consigo: para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Aqui nós vemos duas coisas que são bem importantes à nossa vida, que são pecados que vão nos atrapalhando a administração da nossa própria vida, do grande dom de Deus que Ele deu a cada um de nós para que nós pudéssemos administrar bem. Nós vemos que esse homem diz que não tem forças para cavar porque é um preguiçoso. Depois, de mendigar tem vergonha porque ele é um orgulhoso, um soberbo. Esses dois pecados, eles nos atrapalham a viver bem
a nossa vocação e principalmente a administrar bem o dom de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos tomar sempre muito cuidado com a preguiça e com a soberba, porque a preguiça, ela nos estaciona, ela não nos permite caminhar para frente, não nos permite fazer bem o nosso trabalho diário, a nossa administração. A soberba faz com que nós nos achemos donos daquilo que nós somos administrador. Por isso que há muitos que querem fazer da sua vida o que bem entendem, mas a sua vida não é a sua vida, é um dom de administração que o próprio Deus nos deu. Depois nós vemos também nesse Sagrado Evangelho outra coisa bem importante, porque esse homem ele vai ter uma ideia, ele vai começar a usar dos bens do seu patrão para conseguir um favorecimento depois de ser demitido. E ele vai chamar aqueles que deviam, ou seja, aqueles que não pagavam o seu patrão, e vai como que fazer ali um acordo com eles. Na verdade, esse acordo não é para o benefício do patrão, mas sim para o seu próprio benefício. Ele está usando, se servindo dos dons do seu patrão para o seu próprio bem. Por isso que ele vai chamar a um que devia uma quantidade e ele vai dizer, coloca menos no papel. E assim fez com o outro. E assim talvez tenha feito com muitos outros. E aqui nós precisamos ter esse cuidado também, porque nós podemos fazer isso com a nossa vida. Porque nós podemos estar trabalhando, vivendo, sempre para buscar algo em troca. Esse é um grande perigo, o perigo da administração. Quando nós fazemos aquilo que deveríamos fazer nessa terra e começamos a querer algo em troca, querer méritos, querer elogios, querer coisas ou bens materiais, querer satisfações. Esse é um grande perigo, porque vai fazendo com que nós não administremos os dons de Deus para a salvação, mas sim para o nosso próprio prazer. Depois nós vemos no final do Evangelho o elogio desse patrão a esse administrador desonesto. E como havia dito, esse patrão ele não elogia a desonestidade, a injustiça desse homem, mas sim a sua esperteza. E no final vai dizer, Jesus contando a parábola, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Aqui nós precisamos verdadeiramente abrir a nossa consciência justamente para sermos sábios e inteligentes nos negócios que nos são confiados nessa terra, para que nós possamos assim vencer a preguiça, vencer a soberba, vencer essa busca desordenada de satisfação ou de retribuição nesse mundo, para que possamos ter essa certeza de que a recompensa nós já recebemos, que é o reino dos céus. Mas para isso precisamos realmente permitir com que a luz de Deus, a luz de Cristo, ilumine a nossa consciência e o nosso coração, para que possamos realmente ter humildade nessa administração e sermos capazes de realmente sermos generosos nesse trabalho diário, que é a busca da nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.